Fala, minha galera! Beleza? Trago hoje aqui, certo? Mais uma questão para aquela nossa série de Desvendando o Enem. Se você ainda não assistiu a playlist, aconselho, dá um clique lá, aqui em cima ou aqui em cima, não sei onde é que esse negócio vai aparecer, mas dá um clique, dá uma conferida nas questões que nós já fizemos aqui no canal, certo? E hoje eu trago uma questão que foi do ano de 2019, né? Uma questão de pilhas, que é uma questão e, na verdade, é um conteúdo bastante recorrente na prova do Enem, certo? Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha. Minha galera, a questãozinha de hoje foi essa daí, é uma questão que muitas vezes faz a galera assim pular a questão, chutar, não sabe para onde ir, mas não é uma questão que seja tão complicada, né? Precisamos aqui fazer um pouco de interpretação e lembrar de alguns conceitos bem importantes aí dentro da eletroquímica. Vou ler a questão aqui, jogo rápido com vocês, para ver o que ela tem a dizer. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, e utilizado uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico expresso no quadro. Aí ele traz um quadro com todas as reações aí, né? As semi-reações, na verdade, de redução, beleza? Aí uma dica, se você tem dificuldade em analisar se uma semi-reação é de redução ou de oxidação, vai uma dica para você, tá? Se o elétron ele aparecer no lado dos reagentes, ó, sempre que em uma semi-reação os elétrons aparecem do lado do reagente, eu tenho aqui uma reação de redução, porque está existindo o ganho de elétrons. Por outro lado, se os elétrons aparecerem do lado dos produtos, que aqui não tem nenhum caso, né, porque são todas de redução, mas caso o elétron apareça do lado dos produtos, você está tendo uma perda de elétrons, logo você vai ter ali uma semi-reação de oxidação, porque quem oxida perde, né, doa os seus elétrons, beleza? Mas bora para o comando da questão para ver o que ela tem aqui a dizer para a gente. Qual é a outra espécie química que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, olha só. Ele quer aumentar a eficiência aqui, né, desse processo de desentupimento aqui de tubulações. Mas que para isso aconteça, né, para aumentar a eficiência, ele fala que ocorre aqui uma liberação de gás hidrogênio e energia na forma de calor. Essa liberação de hidrogênio e de energia, ela aumenta a eficiência. Logo, eu preciso ter no meu processo aqui uma liberação de hidrogênio, né, gasoso, e de energia. A única semi-reação que aparece liberando gás hidrogênio aqui, ó, a única reação que aparece liberando gás hidrogênio é a primeira, que é aqui a semi-reação de redução da água, que libera no meio gás hidrogênio, né, e a hidroxila. Então, o que é que acontece? O que é que eu tenho que pensar? Toda pilha, você vai ter uma espécie oxidando e uma espécie reduzindo, beleza? O que ele está querendo dizer aqui na questão é que eu preciso, para que minha eficiência seja alta, liberar hidrogênio e, consequentemente, também liberar energia. Logo, a água, ela necessita fazer parte desse sistema, porque eu estou colocando água ali e vou liberar, né, esse gás hidrogênio. Então, a água tem que estar aqui, nessa reação. A água tem que fazer parte desse sistema. Só que ela tem que fazer parte liberando o gás hidrogênio, ou seja, a água ela necessita reduzir. Então, eu preciso, para que o meu sistema tenha uma boa eficiência, que a água ela reduza. É uma obrigação. É uma obrigação. Eu preciso que a água reduza. Ponto. Se eu preciso que a água reduza, eu necessito agora de uma outra espécie para oxidar. Então, o que é que eu preciso avaliar aqui agora? Se a água tem que reduzir, a outra espécie que vai oxidar precisa ter um potencial de redução
menor do que o da água. Porque, lembre, potencial de redução é a vontade, né, que uma substância tem, um elemento tem de ganhar elétrons. Então, a água está querendo nesse sistema ganhar, ela quer reduzir. Então, ela vai reduzir, só que alguém vai oxidar. Quem é que vai oxidar em contato com a água? Essa é a pergunta. Qual dessas semi-reações, qual dessas substâncias oxidam em contato com a água? O que é que eu tenho que pensar aí? Bem, para oxidar, eu preciso que o cara tenha um potencial de redução menor do que o da água. Olha só, menos 0,73 é um valor maior do que menos 0,83. Então, esse cara daqui tem um potencial de redução maior do que o da água. Logo, se eu colocar esse cara junto com a água, ao invés de reduzir, que é o que eu quero, ela vai oxidar. E esse cara de baixo aqui, ele vai reduzir. Porque ele tem uma vontade de reduzir maior do que a da água. A mesma coisa acontece para esse cara aqui, ó, o hidróxido de cobre 2. Ele tem um potencial de menos 0,22, que é maior do que o potencial da água. Logo, se eu colocar a água junto com o hidróxido de cobre 2, o hidróxido de cobre 2 vai reduzir e a água vai oxidar. E não é o que eu desejo. A mesma coisa vale para aqui, ó, esse óxido de chumbo. O que é que acontece? O óxido de chumbo aqui, ó, menos 0,58, tem um potencial de redução maior do que o potencial de redução da água. Mais uma vez, se eu colocar a água em contato com esse cara reduz e a água vai oxidar. Não é o que eu desejo. Só que se você olhar os dois últimos aqui, o alumínio, né, o hidróxido aqui, esse hidróxido de alumínio aqui, né, esse ânion no caso, e aqui esse hidróxido de ferro, eles apresentam, né, o quê? Eles apresentam potenciais de redução menor do que o da água. Esse daqui, menos 233, muito menor do que o da água, a vontade dele reduzir é muito pequena. E esse daqui, menos 0,88, também é menor do que o da água. Só que o que é que acontece? Se a água está reduzindo, ela vai ganhar elétrons, consequentemente, o cara que oxida, ele vai perder. Percebe que aqui, em ambos os casos, você está ganhando elétron. Por quê? Porque essa daqui, ela é a semi-reação de redução. Se eu quiser fazer a semi-reação de oxidação, eu inverto a equação. Então, ó, invertendo a minha equação, como é que vai ficar? Só inverter. O que estava no reagente vira produto, o que estava no produto vira reagente. Então, eu vou ter aqui alumínio, mais aqui 4OH-, produzindo OH4. Eu vou botar o menuzinho ali em cima, tá? Mais aqui 3 elétrons, certo? E aqui tem um negativozinho, né? Está falando aqui que é um íon. Tem esse cara daqui. Se você for fazer na de baixo, que pode também oxidar se ela estiver em contato com a água, né? Porque o potencial de redução é menor, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter também essa equação daqui. Invertendo essa equação daqui, ó, fica ferro mais 2OH-, produzindo FeOH2 mais 2 elétrons. Pronto. Então, olha só. Se a água está reduzindo, né, essa equação se mantém, e eu preciso que uma dessas duas espécies ela oxide. Então, dentre as substâncias aqui embaixo, qual deve ser aquela que, em contato com a água, vai ter uma maior eficiência? Eu poderia ter duas substâncias. Eu poderia ter ou o alumínio ou o ferro puro, o ferro metálico. Perceba que dentre os gabaritos aqui, ó, ele não coloca ferro. Ferro, não. Ele coloca o hidróxido de ferro, mas não ferro. Então, dentre as alternativas, a correta é letra A, o alumínio, porque o alumínio vai oxidar, ele vai perder os seus elétrons, esses elétrons serão, né, recebidos pela água, que vai reduzir, produzir gás de hidrogênio e liberar energia. Beleza? Então, é uma questão que requer o conhecimento aí de potenciais de redução, beleza? E dessas semi-reações de oxidação e semi-reação de redução. Beleza? Então, galera,
Essa foi a questãozinha aqui do vestibular de 2019, para dar continuidade com nossa série Desvendando o Enem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, certo? Ativa o sininho. Semana que vem, dia 1º de outubro, teremos uma live aqui no canal para bater um papo sobre equilíbrio químico e mostrar como é que o Enem ele gosta de abordar esse conteúdo. Beleza? Se a resolução foi útil para você, se ficou claro, deixa aquele like, deixa aquele comentário, beleza? Compartilha com os amigos. E um grande abraço e todo sucesso para você.